Prazer poder falar daquilo que se gosta e vamos falar de facto de laços, vamos falar de saúde e quem está aqui para falar, para a minha Augusta, sou eu, sou psicóloga clínica, psicoterapeuta psicanalítica relacional, sou ludoterapeuta, enfim, umas quantidades de especializações todas na área da saúde mental. E atendo pessoas diariamente em consultório com diversas e inúmeras perturbações e sofrimento, eu não digo mental só, mas sofrimento em que o mental se junta ao físico. Sendo que a sua formação vai para além da psicologia, portanto, foi autarca durante alguns anos e também lecionou, portanto, na disciplina de português. Portanto, aí também fez a sua licenciatura e a sua formação. A minha formação de base é, de facto, no português e na literatura portuguesa. Foi português e francês, mas eu gosto mais de falar sempre no português, porque era o que eu gostava mais. E dei aulas durante 14 anos. Depois dei a minha participação cívica no mundo do poder local. Fui vereadora durante 12 anos na Câmara Municipal de Borba. E depois, os caminhos não são aqueles que são traçados nos livros, não têm que ser todos iguais. Depois voltei à universidade para abraçar esta paixão, que é uma verdadeira paixão. Aliás, a primeira paixão do meu pai de saber. Era a primeira paixão, mas não havia condições. Quando eu fui para a universidade a primeira vez, não havia curso de psicologia em Évora. E por dificuldades financeiras dos meus pais, não havia possibilidade de estudar psicologia para Lisboa. Então, eu fui estudar aquilo que me permitia ter trabalho, que permitia ter emprego, que era o ensino. E uma coisa que eu também gostava e continuo a gostar muito, que era de trabalhar na área da língua portuguesa. Portanto, foi a primeira formação. Não estou nada arrependida, foi uma formação que também me pôs em contacto com as pessoas, com os mais novos, com os mais velhos, com os colegas, mas sobretudo com os jovens e com as crianças. Isso também foi uma boa base para depois o estudo da psicologia. Portanto, essa interação que teve durante estes anos foi quase um pré-curso, uma pré-formação para aquilo que é a sua profissão hoje, que eu atravia naquilo que eu conheço da Filipe Almeida, a não chamar de uma profissão, mas um estado da vida. Em off já temos falado, que quem conhece a doutora Filipe Almeida é daquelas que de facto lhe pagam, acabam por ser remunerado por um trabalho que não é trabalho, mas é uma forma de estar e um prazer que tem a vida trabalhar na área da psicologia. É verdade, eu costumo dizer que me pagam por eu fazer o que gosto. E para fazer o que gosto e também para continuar a estudar, porque neste momento vão 13 anos, já vão 13 anos desde o primeiro ano da licenciatura em Psicologia. E estes 13 anos não foram para fazer licenciatura e mestrado e começar a trabalhar só. Foram para fazer isso, claro, mas também foram para continuar a estudar, porque é impossível não continuar a estudar quando estamos a trabalhar com a mente humana, com os seres humanos. As ciências, e neste caso as neurociências, estão sempre em evolução. E o ser humano é tão complicado que não há dois seres iguais e, portanto, aquilo que para um pode não ser problema, para o outro pode ser um grande problema e isto exige uma formação contínua. Provavelmente teria chegado a esta área, eu diria, no tempo certo, mas porque nunca é como hoje se ouviu falar tanto em saúde mental. E o que é saúde mental? O que é psicologia?
duas definições interessantes. Então, a psicologia, poderíamos dizer que é o estudo do comportamento humano, o estudo do funcionamento da mente hum, e do funcionamento fisiológico, até do cérebro, e também do comportamento das pessoas, das suas emoções, dos seus sentimentos, que vão também influenciar esse comportamento. E o psicólogo pode nunca ser alguém que dá consultas e que atende pessoas. Pode ser um estudioso, pode ser um professor, pode ser um consultor de uma empresa, pode ser alguém que trabalha numa escola. Pronto, o psicólogo pode ficar-se pelo estudo e pelo aprofundamento do estudo. Depois a intervenção com pessoas também pode ser feita por psicólogos, mas já lá vamos. Em relação o que é saúde mental, eu aqui vou recorrer da definição da Organização Mundial de Saúde, só para explicar. A própria Organização Mundial de Saúde diz que não existe nenhuma definição oficial, e põe oficial entre aspas, que diga respeito à saúde mental, porque esta saúde mental é sempre influenciada pela subjetividade das pessoas e pelas diferenças culturais. No entanto, poderemos dizer que a saúde mental é um estado de bem-estar emocional. De bem-estar psicológico, sempre ligado ao bem-estar físico, e este bem-estar que permite às pessoas fazer uso das suas capacidades emocionais e cognitivas, para desempenhar funções sociais e responder àquilo que são as necessitações da vida cotidiana de cada um. Portanto, resumindo, poderíamos dizer que ter saúde mental é sentir-se bem na vida, é sentir-se bem consigo, sentir-se bem na relação com os outros e sentir-se funcional em relação àquilo que a sociedade espera de cada um. Filipe, se nós falarmos na psicologia, de facto, como acaba de referir, é uma área muito abrangente, se calhar a própria sociedade, ou seja, todos nós, tocamos um pouco em qualquer uma das áreas. E para exemplificar o que quer dizer, se nós falarmos em depressão, se nós falarmos em ansiedade, se nós falarmos. Portanto, todos nós, de uma forma natural e enquanto seres humanos, tocamos essas áreas. O que eu pergunto é como é que um clínico, como é que um técnico percebe quais são os parâmetros, quais são os tetos que vão para além ou não daquilo que, no fundo, é a normalidade do comportamento humano e que está intrínseco, com certeza, em cada um de nós. Essa é uma questão que nos colocam logo no início da nossa informação. O que é normal e o que é o conceito de normalidade? Não é? Aquilo que para uns é normal, para outros pode não ser. E das primeiras aulas de psicopatologia, nós fomos pedidos para não ir ler o DSM. E o DSM é o compêndio americano, porque há outro europeu, mas é o compêndio americano das perturbações mentais. Porque se nós formos ler quais são os sintomas de cada perturbação psicológica ou de cada doença mental, se calhar todos temos um bocadinho de cada um. E ficamos aflitos porque então estamos todos doentes. Não, e isso não é assim. A saúde e a doença, a diferença e a distinção entre saúde e doença é uma linha, podemos pensar numa linha em que isto é muito fluido, uma linha em que a saúde não vai até um determinado ponto e depois há uma ruptura e a partir daqui é a doença. Não, existe saúde enquanto aquilo que pode ser uma pequena perturbação não prejudicar o bem-estar da pessoa, não prejudicar a sua relação com os outros e não fizer com que a pessoa deixe de ser funcional. Ou seja, se uma pessoa tiver uma obsessão pela contagem de números, como por exemplo, não é? E, por exemplo, há pessoas, estou-me a lembrar de uma pessoa que ia para o trabalho e contava, tinha de contar todas as portas e janelas que encontrava na rua. Isto não é disfuncional. Podemos dizer que é uma obsessão.
pelos números, pela contagem. Mas isto não impedia que a pessoa funcionasse, que a pessoa trabalhasse, que a pessoa depois Ao tivesse mesmo caso, portanto, o bem-estar também dos e o bem-estar terceiros. Mas, pegando o mesmo exemplo das obsessões e das compulsões, se uma pessoa se levantar para começar a trabalhar às 9, e se levar 3 horas ou 4 horas com rituais que se sente obrigada a fazer, como levantar-se e deitar-se 10 vezes. Existe. Como lavar a cara, mas com uma determinada ordem, ou tomar banho por uma determinada ordem, e se não fizer, volta a fechar a torneira, seca-se e volta a começar o banho. Se uma pessoa. Pode-se considerar, portanto, uma patologia normal esse comportamento. Não, porque isso já interfere com o bem-estar da pessoa, interfere com o bem-estar dos outros que o rodeiam e dificulta a vida laboral que é a pessoa. Portanto, aí já é uma motivação. Já podemos considerar uma motivação. Filipe, e vamos regressar aqui à primeira questão. Porque é que hoje, e especialmente hoje, quase como se fosse uma epidemia, se fala tanto em saúde mental? Houve aqui uma alteração nos comportamentos da sociedade, ou por outro lado, sempre existiram estes tipos de comportamento, mas que foram, de alguma forma, enfim, descurados pelos decisores que intervêm na saúde. Bom, nós vivemos numa sociedade que de facto exige demasiado das pessoas. E exige demasiado a ponto de muita gente não estar satisfeita durante anos e anos com o que faz, com o trabalho que tem, com a vida, a porraria que tem. E, portanto, a própria sociedade em si já é um fator que gera stress, que gera ansiedade nas pessoas. A pobreza também. A pobreza é um grande preditor da doença mental. Uma pessoa num nível muito grande de pobreza não pode ter o tal bem-estar de que falávamos há bocado. Portanto, há aqui fatores que são externos à própria pessoa. E depois existem os fatores internos, e alguns da bocadinho falou em epidemia, não foi epidemia, eu estava a lembrar da palavra pandemia. A pandemia de Covid-19 também tem aqui um papel importante, porque de repente todos nós passamos a viver uma outra realidade para a qual nós estávamos preparados. E a forma como cada pessoa respondeu às exigências, às proibições, a tudo aquilo que aconteceu durante pelo menos 2 anos e tal, vai condicionar a sua saúde mental e a sua saúde física também. Vai condicionar. Houve pessoas que parecia que iam reagir muito bem, houve pessoas que reagiam muito mal e houve pessoas que parece que não reagiram. Mas a verdade é que as perturbações estão a aparecer agora. Porque é como se a pessoa estivesse, como se a pessoa tivesse tirado para o lado os problemas, e agora, à medida que o tempo passa, já nem os liga à pandemia, mas eles estão ligados ao medo que foi vivido e foi provocado pela pandemia. E, portanto, são muitas as pessoas que vão ao seu consultório e que reconhece, não direi imediatamente, mas que sente que aqueles sinais que a pessoa revela e aquilo que lhe dizem é fruto, de facto, desse isolamento e toda a situação que foi vivida durante mais ou menos como refere durante esses 2 anos. Não dá só fator para a procura do técnico, para a procura de um psicólogo, de um psicoterapeuta. Nunca existe só um fator. Às vezes as pessoas não têm ideia do que é que provocou aquele mal-estar. E só nos sabem dizer, sinto-me desta forma. Mas quando nós começamos a perguntar, mas sinto-me desta forma, desde quando? Quando é que começaram esses sintomas? Às vezes começaram há 2 anos e nós ficamos alerta, não é?
nomeadamente quando se trata de ansiedade, de medos que as pessoas não tinham antes, passaram a ter. E não tenho noção de que isto pode vir da pandemia, porque também não vem só da pandemia, vem da vida que as pessoas têm e daquilo que conseguem fazer com a herança que tiveram. Todos nós nascemos sem perturbações. Nós nascemos sem perturbações mentais. O bebê, quando nasce, não tem nenhum tipo de perturbação, não tem nenhum tipo de doença mental, a não ser que seja déficits cognitivos, genéticos, mas não tem nenhum, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem medo, não. E é na relação com os outros, começando na relação com a mãe, ou com a cuidador principal, que nós vamos ganhando dificuldades, que nós vamos desenvolvendo capacidades e competências e que também vamos desenvolvendo e vamos ganhando traumas. Portanto, quando as pessoas nos chegam, elas são resultado de muitos fatores e por isso é que mais do que conhecer as doenças e conhecer as características das doenças, nós precisamos conhecer os doentes. É fundamental e por isso é que a psicoterapia não é um penso rápido, não é uma ida à urgência, não é uma coisa que se resolve com um comprimido e que se resolve numa semana, como, por exemplo, uma amigdalite ou uma constipação simples. É preciso muito tempo, porque às vezes os problemas vêm de muito longe e nós temos que ir lá atrás com muita paciência ao ritmo que o doente conseguir ter, porque não é o meu ritmo, é o ritmo da pessoa que está à minha frente. Sendo este primeiro podcast, de facto, para esta abordagem generalista da psicologia, teremos outros mais em que certamente iremos debruçar-nos sobre situações mais específicas. Mas nesta abordagem mais generalista da psicologia, portanto, aqui um fator que eu acho que a sociedade hoje ainda enfrenta e ainda tem, ou existe ainda algum preconceito das pessoas procurarem ajuda, porque também a nossa sociedade fez-nos acreditar que provavelmente quem procura um psiquiatra, um psicólogo, alguém na área da saúde mental, estamos a falar de malucos, normalmente magia, este é o comportamento e é o pensamento. É preciso desmistificar, portanto, esta opinião, vamos lá, que a sociedade tem e que não sabemos porquê, certamente os técnicos avalizados para o assunto saberão, eu não sei, até preciso, mas sei que é preciso desmistificar que quem procura alguém da área da saúde mental, como neste caso um psicólogo, é como quem procura alguém que tem uma dor no joelho, ou alguém que tem uma dor nas costas, na barriga, enfim, alguém que tem outra tipo de patologia. É igual. Estas ansiedades, à partida, mas certamente é que demanda tudo o resto, portanto, deveria ser uma prioridade de cada um de nós quando não se sente bem. Deveria ser igual, mas não é. Primeiro, o acesso à saúde mental não é igual ao acesso à saúde física. Felizmente, a maior parte da população tem médico de família e pode recorrer ao médico de família e, se não puder, pode recorrer a um serviço de urgência para qualquer problema de natureza física. Que às vezes esse problema não é só de natureza física, mas isso é outra conversa. Mas a maior parte das pessoas não tem a possibilidade de recorrer a um psicólogo do Serviço Nacional de Saúde. Para já, e de forma errada, o psicólogo no Serviço Nacional de Saúde tem que ser recomendado por um médico. E logo aqui está uma subalternização da saúde mental à saúde física. Tem de ser o médico a enviar a pessoa para uma consulta de psicologia ou para uma consulta de psiquiatria no Sistema Nacional de Saúde. Isso é errado, porque Era isso que eu se o médico entender, um médico de clínica geral
Portanto, até que ponto pode estar capacitado para perceber se aquela pessoa precisa ou não ser agendada no centro. Primeiro, não tem especialização necessária. Tem conhecimentos, naturalmente, os médicos têm conhecimentos, mas não tem especialização necessária. Mas depois tem poder para receitar medicação psicotrópica. Não tem especialização, mas pode receitar antidepressivos, ansiolíticos, E, antipsicóticos. na sua opinião, está errado. O facto de poder receitar não está errado. O que está errado é o abuso que se faz da medicação, como se a medicação resolvesse todos os problemas das Portanto, um antidepressivo pode neutralizar os sintomas, mas não curar. Não pode. O antidepressivo pode ajudar a minimizar os sintomas de uma depressão. A pessoa pode tornar-se mais funcional. E se imaginarmos uma pessoa que não é capaz de sair de casa, nem sequer abre as janelas, não se levanta da cama, não toma banho, está numa depressão profunda. Para ela ir ao psicólogo, para ir ao psicoterapeuta, precisa de se levantar, não é? Portanto, o antidepressivo aqui é necessário, porque a pessoa precisa de ganhar alguma funcionalidade para depois procurar a ajuda especializada, está provado que é mais eficaz que é mesmo a psicoterapia. Mas se ela não for capaz de se levantar, não vai lá ao psicólogo. Agora, o que é preciso fazer e que felizmente muitos médicos de família já estão a fazer? É referenciar as pessoas para os técnicos de saúde mental que existem no Serviço Nacional de Saúde, ou nos casos em que não existem ou que não são suficientes, a recomendar à pessoa que se puder, e aqui coloca-se o problema também económico para muita gente, se a pessoa puder, recorra a um técnico privado, na área privada, num consultório privado. Que nem sempre existe essa possibilidade. Portanto, a Filipa, concordas com o facto de hoje, nomeadamente neste governo vigente, que defende que devem haver, portanto, esta questão das parcerias público-privadas. Portanto, aqui na área da saúde mental conseguia ajudar um pouco mais. O que conseguia ajudar mais? Para que as pessoas também se pudessem tratar, porque se nós formos perceber, quer dizer, a taxa de ansiedade de pessoas que hoje consomem salvo os antidepressivos, se calhar muitas dessas pessoas poderiam ser canalizadas para um tratamento, enfim, mais eficaz e mais profundo, se tivessem também essa possibilidade. Cá está a questão financeira e económica, que num país como o nosso é de facto muito importante. Sim, os antidepressivos são uma praga. Eu costumo dizer isto porque, de facto, uma pessoa começa a tomar um antidepressivo e depois aquele não faz efeito imediato e a pessoa vai a outro médico e toma outro, e depois toma outro e toma outro. Eu já recebi pessoas que tomaram antidepressivos há 20 anos e a estarem cada vez piores. Pois, não estão a ser tratadas. Não são sempre tratadas. E todos os medicamentos têm efeitos secundários, como é evidente. E às tantas, mesmo um bom antidepressivo, ao fim de 10 anos, já não está a fazer efeito. O organismo já se habituou àquele medicamento. É quase como se fizesse parte da pessoa. Já não faz efeito nenhum. Até porque a depressão, e eu na psicologia defendo muito e pratico e estudo a área da psicanálise, para nós, e isto não é com os médicos, para nós a depressão não tem uma origem biológica. Para nós o que acontece é que é uma origem mental que depois até pode provocar alterações biológicas no cérebro, mas não é o contrário. Portanto, não é uma deficiência de qualquer coisa no cérebro que se resolva com medicação. Mas uma pessoa deprimida, uma pessoa muito deprimida, precisa, não pode estar à espera de uma consulta daqui a 8 meses, daqui a um ano, ou mesmo que daqui a 6 meses.
Portanto, seja o Serviço Nacional de Saúde, que tem muita falta de psicólogos, muita falta, e há muitos psicólogos disponíveis, portanto, é uma questão de investimento na saúde, é uma questão de opções políticas na saúde, seja colocando mais psicólogos, mais técnicos de saúde mental nos hospitais e nos centros de saúde, ou seja, através de parcerias, sejam elas quais forem. Mas o que é preciso é que a população tenha acesso de forma adequada aos seus rendimentos, não é? Porque a psicoterapia é muito mais, uma consulta de psicoterapia é muito mais barata para imitar do que uma consulta de psiquiatria. Assim, todo o problema é que a psicoterapia tem que ser muito regular e durante muito tempo. E se não for regular, não faz efeito. E para terminarmos este primeiro episódio, que penso muito interessante, vamos terminar desta forma. Assim, se eu levantar todos os dias, triste, com falta de energia, com pouca vontade para tudo, uma vez, duas, três. Mas se à quarta eu levantar da cama, cheia de energia, cheia de vontade de querer, de afirmação positiva, eu preciso de contactar, preciso consultar um psicólogo. Eu diria, à partida não. À partida não, se esse estado de bem-estar depois se mantiver. Porque todos nós temos flutuações de humor. E uma flutuação de humor com uma causa que nós conhecemos ou não, não é uma perturbação mental. A nossa tristeza é normal e temos de viver a tristeza. É Há que preciso. chegar há muitas pessoas, depende de cada um de nós, não é? Que querem viver em pleno, uma felicidade, um sentimento positivo, diariamente. Isto não existe. Não. Estou-me a lembrar de uma jovem que eu atendi que me dizia que a felicidade é um momento. A felicidade não é um estado constante, é um momento. De vários momentos, penso. São momentos, não é? Mas nós não estamos sempre alegres, nós temos vários estados do céu, vários estados do meu, se quisermos em português. Nós temos um lado mais triste, temos um lado mais alegre, um lado mais simpático, Dependendo do momento das dependendo do momento das circunstâncias. circunstâncias e, portanto, estar triste é preciso aceitar que estamos tristes, porque há fatores que nos deixam tristes. Também é preciso aceitar o nosso lado mais alegre, o nosso lado mais expansivo e o nosso lado, como eu gosto de chamar, o nosso lado mais lunar também. Mas se nós nos levantarmos diariamente pelo período, enfim, que consideremos que não seja normal levantarmos todos os dias com essa falta de energia, com essa alegria ou com vontade de chorar, aí temos que procurar o psicólogo. Aí convém, aí convém fazer uma autoavaliação, pensar, olha, há quanto tempo é que eu me sinto assim? Desde quando é que eu me sinto assim? O que é que aconteceu na minha vida para eu me sentir assim? Que mudanças é que houve? Porque pode haver muitas razões para esse sentimento. Agora, de facto, é preciso, a pessoa sente-se assim durante várias semanas, durante vários meses, é melhor procurar um técnico especializado que a ajudará a encontrar as causas e a ajudará a lidar com os problemas, porque às vezes eles estão um bocadinho escondidos, não é? A nossa mente a nossa mente tem essa facilidade de esconder aquilo que não gosta. Os nossos comportamentos depois podem variar e ir de acordo ou não àquelas gavetas que não nem imaginamos que já estão fechadas. Nós temos a tendência E que o clínico consegue abri-las. temos a tendência de olhar o lixo para baixo do tapete, não é? Quando não queremos vê-lo. Portanto, aí é como olhar o lixo para baixo do tapete. E às vezes as pessoas dizem, eu tenho consciência de que tenho muitas regras fechadas, mas eu não estou em condições de as abrir ainda. Por receio mesmo. Por receio, por medo. Porque o que pode lá sair pode perturbar. E eu costumo utilizar metáforas e dizer, olha, gavetas muito tempo fechadas criam um odor. E quando as abrir, aquilo cheira mal.
será bom. Portanto, isto no fundo, terminarmos com uma mensagem a quem nos está a ouvir, de que é melhor abri-las. É melhor tornarmos as nossas gavetas mais arejadas, porque o futuro pode ser mais risonho. Pode, mas o futuro também nos pode obrigar a tomar decisões. E estou-me a lembrar de pessoas que me dizem: eu sei que precisava de ir, mas quando eu soltar os meus fantasmas, como é que eu os meto de novo dentro da gaiola, por exemplo? É que está na psicóloga, é que está Vai ajudar o medo da ganância, o medo, porque as pessoas às vezes têm consciência de que se fizerem uma psicoterapia bem feita, podem ter que tomar decisões na vida e têm medo de tomar essas decisões. Mas essa é a revolução do Mas essa não, a pessoa pode ter consciência de como funciona e não querer mudar, mas na psicoterapia leva-nos sempre a ponderar se não seria melhor mudar, já que até ali nos sentimos de uma forma menos realizada, menos feliz, e portanto consideramos essa hipótese, considera-se essa hipótese de mudança. Doutora Silvia Almeida, Porque, no fundo, a terapia significa transformação. E, portanto, a psicoterapia é uma grande frase. deveria levar a transformação. Exatamente. Portanto, todos nós, em dada altura da vida, provavelmente precisaremos, ou muitos de nós, dessa tal transformação. Muito obrigada, doutora Filipe Almeida. Fique então aqui levantar um pouquinho do véu no próximo episódio e vamos falar da ansiedade. Sim, vamos falar dessa verdadeira praga, de facto, porque eu acho que toda a gente sofre de ansiedade, falaremos sobre isso, e isso é normal, ter ansiedade é normal. Vamos dizer, então, é aquele tempo que falávamos há pouco, não é? O que é que é uma ansiedade normal e que é uma ansiedade que baixa para lá já para se tornar uma. Muito obrigada, Filipe Almeida, foi um gosto. Igualmente.